Abra sua Bíblia aí em primeira carta do apóstolo João. Essa carta está lá próximo do Apocalipse. Primeira carta do apóstolo João. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Hoje nós vamos estar falando sobre encorajamento, ânimo, uma palavra que com certeza vai abençoar a sua vida e vai abençoar outras vidas que verão esse vídeo em outro momento lá na internet. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva lá, indica o nosso canal para que outras pessoas possam ser abençoadas. Nós temos muitas pessoas que têm recebido alimento espiritual através aí da transmissão do nosso culto ao vivo. Então, você pode ser esse instrumento aí de bênção para outras pessoas. Você encontrou aí 1 João, capítulo 2, verso 12, 13 e 14. Olha o que diz a palavra de Deus. Filhinhos, eu lhes escrevo, porque os seus pecados foram perdoados, graças ao nome de Jesus. Pais, eu lhes escrevo, porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevo, porque venceram o maligno. Filhinho, eu lhes escrevi, porque vocês conhecem o Pai. Pais, eu lhes escrevi, porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevi, porque vocês são fortes e em vocês a palavra de Deus permanece, e vocês venceram o maligno. Eu não sei se você já foi curioso o suficiente para se perguntar por que João, no versículo 12 e 13, ele escreve no presente: Filhinho, eu lhes escrevo o hoje. Mas no versículo 14, quando ele vai repetir os princípios, ele fala no passado: eu vos escrevi. É porque, isso não é porque ele está escrevendo em tempo diferente, nem porque é duas cartas. Não, ele está só afirmando. Ele está dizendo, é como se eu falasse aqui agora: Ari, você é uma bênção. Eu desse 2 passos e dizer: Ari, eu já te disse, eu te disse anteriormente, você é uma bênção. É só questão de linguagem. Alguns estudiosos pensam assim, que é porque ele escreveu uma vez uma carta, e aí ele, com o tempo depois, escreveu outra carta, aí o escritor, alguém pegou na tradução, juntou aqui. Não é. É a mesma carta que João está escrevendo, e ele está falando da mesma coisa. Irmão, João fala sobre 3 preciosas bênçãos que o cristão tem em Cristo Jesus. Diga: eu tenho 3 bênçãos preciosas em Deus. Através de quem? De Cristo Jesus. É sobre isso que eu quero falar. O propósito de João a escrever para os crentes é dar-lhes uma palavra de encorajamento. Eles não podiam ficar abalados com as acusações dos falsos mestres. Eles não podiam ficar titubeando na vida espiritual, pensando que ainda poderiam se perder no processo da caminhada com Deus. Quando você olha a carta de João, o capítulo 2, e as 3 cartas, você vai observar, João, ele foi o pastor da igreja de Éfeso. Uma igreja que enfrentou nos tempos de João
grande resistência de heresias, de ataques espirituais. Irmãos, muitas vezes o maligno, ele tenta levar a igreja ao pecado. Aquilo que Deus falou para Josué, lembra em Josué 1? Josué, não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, segue retamente em observação a palavra, a lei. Porque o caminho reto não é o que eu penso, não é o que fulano pensa. O caminho reto é a revelação das Escrituras, da palavra de Deus. Você pode ler o melhor comentário, conhecer o melhor teólogo, a pessoa mais profunda, ele não é a referência. Ele não é o que vai aplanar o caminho. Lembra o que João falou? João, filho de Isabel e Zacarias? Ele diz, eu não sou o Cristo, eu não sou o caminho, eu não sou a verdade. Eu vim apenas para corrigir o solo dos corações, para que ele estivesse pronto para ouvir a voz do verdadeiro Cristo, daquele que é o caminho, a verdade e a vida. Você pode ter alguém que tem muito conhecimento da Bíblia. O que ele fala, você ainda assim precisa testar e analisar à luz das Escrituras. Por isso que o escritor aos Hebreus diz que nós devemos obedecer os nossos pastores em quem? Se eles estiverem no Senhor, nas Escrituras, em Cristo. Porque de repente você tem alguém que é tão sábio, um pastor que é tão instruído, é tão letrado, que ele pode, na sua sabedoria, de forma muito sutil, te tirar das Escrituras. E não se engane, tem gente capaz disso, tão sábio, tão eloquente, que isso pode acontecer. Qual é o conselho do apóstolo Paulo? Que nós devemos ser como os crentes de Bereia. Irmãos, quem era o pastor daqueles irmãos? Nada mais, nada menos que quem? O apóstolo Paulo. Depois de Cristo, ninguém no Novo Testamento teve tanta revelação, comunhão e intimidade com Deus. Eu pergunto para você, você contestaria ou colocaria à prova a palavra e o espírito da mensagem de Paulo? Os irmãos de Bereia aprovavam. Sabe para quê? Para saber se de fato era segundo o Espírito Santo, se não tinha heresia. E talvez você pense que heresias é coisa do nosso tempo. Não, irmão. Heresia é desde o tempo da igreja primitiva, do primeiro século. Havia uma forte tendência para o gnosticismo. Os gnoses deitavam e rolavam naquele tempo. Para você ter uma ideia, existia um homem lá na igreja de Éfeso, um mestre, que ele dizia o seguinte, que Jesus não era o Cristo desde o nascimento, que ele nasceu homem, como qualquer judeu, e aí no ato do batismo, lembra o batismo lá de Mateus 3, quando João batizou Jesus? Que o Espírito Santo veio, o Pai falou, lembra disso? Ele ensinava para os irmãos o seguinte, que Jesus era um homem comum, um judeu da promessa, tal, nascido ali segundo a lei, e que na hora que ele recebe o Espírito Santo, a fala do Pai, ele se torna o Cristo para o propósito. Então ele negava a identidade de Jesus, e aí João vai escrever no capítulo 1 o seguinte, que há três que testemunham na terra, que é a água, o sangue e o Espírito. E há três que testemunham no céu, o Pai, o Filho e o Espírito. Por que João se preocupa em escrever essa carta? Para salvar os irmãos dessa doutrina, desse povo, dessa heresia do gnosticismo. O que eles pregavam? Que essa espiritualidade em submissão a Jesus, ao que os apóstolos falavam, não era suficiente para a salvação. Eles pregavam que a verdadeira espiritualidade ela tinha que ser profunda.
E para ela ser profunda, ela tinha um ar de oculta. Eles tinham meio que entrar no mundo do misticismo. Outra coisa, poucos alcançavam esse padrão elevado, essa espiritualidade profunda. E eles vendiam essa ideia que eles eram super crentes, super espirituais. E aí aqueles irmãos que tinham vivido essa experiência da mensagem de Jesus, do arrependimento, do batismo das águas, eles se sentiam pequenos, inferiores. Mas na realidade a intenção desses mestres, e João escreve a carta por essa causa, para combater esse misticismo, essa ideia de buscar as coisas ocultas e profundas. Porque a vida cristã é simples. A espiritualidade não é só espiritualidade quando ela é extraordinária. Não é. Então João, ele é duro no primeiro capítulo. Ele pega muito firme com isso. Aí quando ele para de corrigir essa doutrina, pegar firme, aí em seguida ele traz uma palavra de consolo, de edificação, de encorajamento. Aí João fala que a vida cristã saudável, ela está baseada nessas 3 bênçãos. Diga comigo: o cristão tem o perdão em Cristo Jesus. Essa é a primeira bênção. Segunda, diga: o cristão tem o verdadeiro conhecimento de Deus. Essa é a segunda bênção. E terceiro, diga: o cristão tem a força vitoriosa contra o inimigo. Então o que é que eles diziam? Que para você ter uma vida espiritual mais equilibrada, de verdadeira, não bastava só o perdão encontrado em Cristo Jesus. Então João deixa claro no versículo 12, olha o que diz aí, filhinho, eu vos escrevo porque os vossos pecados foram perdoados por causa do nome de quem? Unicamente o nome de quem? De Jesus. Então toda aquela ideia de profundidade, de misticismo, de oculto, buscar o profundo, não era isso que fazia daquele povo um cristão verdadeiramente salvo. Era o nome de Jesus. Então, queridos, o perdão é uma bênção. Aqueles que creem no Senhor Jesus já estão perdoados. Seus pecados já foram cancelados. Eles já estão limpos. A palavra afeontonai, do grego, significa perdoado. Indica que os pecados foram perdoados e cancelados. Isso não é por causa de um conhecimento esotérico ou experiências místicas, como ensinavam os falsos mestres, mas por causa do nome precioso do Senhor, ou seja, por causa da obra expiatória de Cristo na cruz. O perdão não é um merecimento nosso, é um merecimento de Cristo que cumpriu a missão diante de Deus. Deus aceitou a obra da cruz, Deus aceitou Jesus, o seu sacrifício. Então Jesus merece que as pessoas, ao se aproximar dele, recebam do perdão. Por isso, irmão, que não existe vida cristã sem Jesus. E não é porque a gente merece o perdão, é porque você recebe aquele que diante de Deus se fez justo, e através dele você pode ser perdoado. Era isso que João estava querendo dizer. Não é pelo que eu faço, não é porque eu sou mais profundo, não é. É pelo nome de Jesus. Eu passei a merecer, eu fiquei melhor, eu fiz algo melhor, eu estou procurando vigiar. Não. Acerca do perdão e da salvação, só o nome e a obra da cruz, nada mais. Porque senão seria por mérito. E não existe mérito na salvação humana. O mérito é de Deus. A gente precisa, após a salvação, buscar o quê? A gente precisa praticar as disciplinas espirituais. Quais são elas? Todo cristão conhece: orar, congregar, cumprir a Bíblia, batizar, tomar ceia. Isso são disciplinas espirituais. Todo cristão precisa dessa prática. Porque se você não fizer isso, você vai ficar igual os galhozinhos lá da videira de João 15.
Você vai murchar, morrer, e no corpo de Cristo não pode ficar coisa morta, é podado. Isso que é tão perigoso, você levar uma vida cristã morna e fria. Você precisa acender novamente a sua vida espiritual. Porque na parreira, tudo que morre é cortado. Ah, e é cortado porque o viticultor é mau, o lavrador é mau? Não, é porque aquilo passa a fazer mal. Aquilo passa a fazer mal. Todo galho seco cai da árvore. Ele vai ficando uns dias lá, desaba e cai. Né? Inclusive, tem muita gente vivendo essa experiência em Goiânia. Né? Galhos de árvore caindo em cima de carro, tudo. Então, irmãos, perdoado indica que os pecados foram permanentemente cancelados. Eles não voltam, não. Lá em Miqueias diz assim, que Deus jogou nossos pecados no mar do esquecimento. Aí um certo escritor diz que alguém foi lá e colocou uma placa assim, e é proibido pescá-lo de volta. Então acabou. Nós estamos livres. E João vai dizer, e se alguém pecar agora? Ele diz, filhinhos, lembre, nós temos um advogado diante de quem? Do Pai. Do Pai. Muitas vezes a nossa preocupação quanto a ter pecado é com os demônios. Olha que contradição. Tem gente que resolve voltar para a igreja, confessar os pecados com medo das maldições e dos demônios. Mas isso é uma visão torcida do Evangelho, isso não está correto. Irmão, a gente tem que voltar para Deus, pedir perdão, porque isso fere o nosso Deus, o nosso Pai. Isso fere a santidade de Deus, isso agride o coração dele. Os demônios é um caso que Deus vai tratar com eles. É um caso que Deus vai resolver. Eu fechei a brecha diante de Deus, os demônios não têm como agir na minha vida. Eles só agem com legalidade. E João está dizendo, olha, filhinhos, ó, vós tendes diante do Pai um advogado. Você pode ter a melhor argumentação diante do juiz, mas você precisa ir representado por um advogado. Você só fala com aquela autoridade se permitido, mas o advogado tem que estar lá. Diga, eu tenho um advogado, e não é de acusação, é de defesa. Qual o nome dele? Você lembra? Diga bem alto, Jesus. Jesus. Ele nunca, até o dia do arrebatamento, ele não vai ser advogado de acusação. Agora, meu querido, se o arrebatamento te pegar despreparado, no dia que você comparecer diante do trono branco, de Apocalipse 20, o 21, aí você não vai ter o Jesus e o Cordeiro, não, ele vai ser o leão. Ele não vai ser advogado de defesa, não. Vai ser de acusação. E eu pergunto, quem prevalecerá diante do advogado chamado Jesus? Que Apocalipse diz que os olhos deles vê todas as coisas. Chega a comparar esse Deus que vê tudo com 7 olhos como chama de fogo. É para falar que Ele conhece tudo. Então, nós fomos perdoados. O perdão não é um merecimento nosso, é merecimento de Cristo. Não alcançamos pelas nossas obras, mas pela obra de Cristo na cruz. Não é um troféu que merecemos, mas uma graça que, diga, recebemos. João diz que temos perdão pelo nome de Jesus. João não está atribuindo nenhum poder mágico ao nome de Jesus. O nome contém toda a natureza, a obra daquele que o carrega. Assim somos perdoados por causa da obra de Jesus Cristo, que encarnou, sofreu, morreu e ressuscitou. Diga o nome de Jesus. Carrega toda a essência da obra redentora. Então, quando você olha e pede socorro em nome de Jesus, todo o mundo espiritual dos céus e o mundo caído vê tudo que Ele é, tudo que Ele fez, tudo que Ele conquistou. Isso é extraordinário. Como não confiar no Senhor?
Então João está dando uma resposta para os crentes da igreja que estava num canto, humilhado, cheio de dúvidas, fragilizados, se achando vazio, incapaz, pequeno, e ao mesmo tempo dando uma resposta para aqueles que se achavam o máximo. Eu não sei vocês, mas eu acho estranho quando eu encontro gente espiritual demais. Sabe aquela pessoa que parece que ele nunca está em baixa? Parece que ele está sempre no 12. E ele é espiritual em tudo. Eu fico olhando, observando. Porque, irmão, nós somos gente. A gente dorme alegre e acorda triste. Não sei saber por quê. A gente dorme e diz, amanhã eu vou chutar capeta, amanhã eu vou vencer, aí você levanta de manhã. Falei, cadê aquela energia? Se a gente não levantar de manhã clamando novamente, se envolvendo, se enchendo, a gente passa o dia murcho, sabe por quê? Nós somos gente. E gente tem alma, e a alma deixa a gente assim. A alma mexe com a gente. Então, qual é a primeira bênção que João queria trazer de encorajamento? O cristão tem o perdão em Jesus Cristo. Agora, irmãos, pregar isso hoje edifica, edifica. Agora você imagine quando essa verdade chegou lá naquela igreja. Que João reacendeu a espiritualidade daqueles irmãos. Vocês imaginam a alegria deles? Como isso foi libertador para aqueles irmãos? Porque a igreja estava sendo engolida por mentira, por engano. Satanás usou pessoas, estratégia para detonar aquela igreja. É uma igreja extraordinária no Novo Testamento, mas que sofreu muito ataques. Diga comigo, a segunda bênção. O cristão tem o verdadeiro conhecimento de Deus. Pais, eu vos escrevo, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. O primeiro versículo, filhinho, eu vos escrevo, porque os vossos pecados foram. E ele vai dizer, pais, eu vos escrevo, porque vocês têm o conhecimento do verdadeiro Deus, que é desde o princípio. Irmãos, os falsos mestres pensavam que eram detentores da verdade, do verdadeiro conhecimento de Deus. E eles ficavam inchados por causa disso. Porém, João escreve aos crentes para mostrar-lhes que o verdadeiro conhecimento de Deus não é um privilégio dos gnósticos, mas dos crentes. Este conhecimento não é esotérico, não é teórico. Este conhecimento não é apenas uma ideia que eu construo e Deus se enquadra a ela. Trata-se de um conhecimento experimental e relacional e profundo. Os irmãozinhos se sentiam nada. Fulano é igual uma estrela, ele brilha 24 horas. Não, esse cara aí, levanta a mão, já toca no trono. Não, não. João estava dizendo, gente, o conhecimento de Deus é um relacionamento, lendo Bíblia. Carta de Paulo aos Romanos, Paulo chega e diz assim, irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu estou pregando há tanto tempo para vocês, eu vou ter que voltar a pregar sobre batismo nas águas, unção com óleo e ceia, porque isso o apóstolo Paulo considerava os rudimentos da fé, as coisas básicas da fé. Se tinha lá, imagine hoje. Irmãos, eu atendi uma mulher no gabinete pastoral, 13 anos de uma igreja grande dessa cidade. Ela não sabia que ia ter o arrebatamento da igreja. Porque a igreja só pregava o evangelho triunfalista. Você não vai adoecer nunca, você é maravilhoso, você não vai ficar pobre, evangelho triunfal. Aí sabe como é que o Espírito Santo joga no chão esse evangelho? Aí o cabeça vai e aparece um câncer, ou então o cabeça pega uma doença que ninguém cura. Aí o evangelho triunfal acabou o sentido. Acabou o sentido. Irmãos, se Deus nos cura, é por misericórdia.
Se Deus salva alguns, é por misericórdia do fogo, de doença, de provação. Nós não merecemos, mas nós podemos clamar em fé, e Ele, por misericórdia, responde. Ele não é obrigado a responder. Mas Ele é amor, Ele é bom, Ele responde. Ele responde, porque Ele é bom. Então, hoje eu estava lendo um contexto de psicologia, e o contexto diz o seguinte: a fala das pessoas fala mais delas do que elas estão falando. Aquilo que você está falando é apenas um caminho, um veículo, mas na realidade você está se expondo. Queridos, antigamente, quando a gente reunia jovem, adolescente, irmãos, a gente só falava de Bíblia. Hoje, quando os crentes reúnem, Bíblia zero. Fala de futebol, de UFC e tal, fala de tudo, mas não fala de Bíblia. Você sabe qual é a característica de um cristão maduro? Quanto mais ele fala dos escritos de Paulo, mais revela maturidade. Todo bom teólogo concorda com isso. Todo bom escritor concorda com isso. Todo cristão precisa de um bom conhecimento das cartas de Paulo. Porque os 4 evangelhos revelam a redenção, revelam a estrutura. As cartas, principalmente de Paulo, são os detalhes do evangelho que salva. São a conduta que a gente tem que ter, moral, espiritual, social. Sabe como é que é chamado Romanos? O 5º evangelho. Romanos explica os detalhes da salvação. É por isso que Romanos trata de santificação, transformação, regeneração, redenção, e faltou a 5ª palavra que eu esqueci. Porque essas 5 palavras no grego é o que explica em vida, em prática, a nossa salvação, a nossa conduta. Irmão, no meu tempo de crente, mais novo, lá na igreja, o pastor doutrinava e falava o nome da gente. Não é, irmão Eudes? Tá certo, irmão Eudes, ir para a esquina para namorar assim, assim? Tá não, pastor, de jeito nenhum. Fala isso hoje, o crente levanta e vai embora. Vai embora. Ah, o pastor falou meu nome, porque me expôs. Irmão. Você devia se arrepender da sua conduta, se humilhar diante de Deus. Mas nós andávamos assim, na linha. Porque a igreja precisa voltar a ser produtiva. A igreja precisa voltar a ser viva. Irmão, nós temos um excelente culto aqui. A nossa igreja é uma igreja de oração. Nós temos um bom nível de palavra aqui. Irmãos, mas eu conheço igrejas que o que menos tem lá é evangelho. Lá tem muita coisa, mas não tem evangelho mais. Não tem cruz, não tem arrependimento, não tem renúncia, não tem nada. Irmãos, a estrutura de uma igreja verdadeira é muito parecido com a estrutura de um casamento verdadeiro e de uma família verdadeira. Pode olhar tudo que tem num casamento de fato, tudo que tem numa família de fato, a igreja tem. Respeito, crédito, renúncia, compromisso, aliança. As 3 coisas se parecem ou não? Se parecem. Porque a igreja é uma bênção se a família for uma bênção. A gente reúne aqui no domingo à noite para celebrar a bênção que somos lá em casa, a bênção que somos lá no emprego. E por isso a Bíblia diz, vós sois sal e luz para esse mundo. Não seja um sal que perdeu o sabor, porque não você vai ser pisado. Pastor, como é que o crente que perdeu, que não é mais luz, e o sal que não serve mais, como é que ele é pisado? As pessoas zombram de você, olha lá o crente, aquela crente lá, eita, para ser crente igual aquela lá, aquele lá, Deus me livre. Eu tinha uma vizinha, mora até lá hoje, a casinha lá onde a minha mãe morava, veio o meu irmão.
A irmã Generosa passava assim, ó, boquinha da noite com a biblinha pretinha, né, debaixo do braço. Saiona, Assembleia de Deus, passava assim. E minha mãe não gostava de crente de jeito nenhum. E eu nunca tinha entrado numa igreja. E minha mãe falava assim, se algum dia eu for passar para a lei de crente, eu vou para a igreja dessa crente aí. Essa aí é crente. Crente na palavra, crente na aparência, no caráter, mulher de oração, e que honrou a aliança dela até o marido morrer. Minha mãe, ela não gostava de crente. Não tinha quem fizesse ela entrar numa igreja evangélica. Sabe aonde nós fomos parar? Eu, minha irmã, meu cunhado, meu irmão, e aí foi a família todinha, lá na igreja da Generosa. A Generosa nunca abriu a boca para pregar para nós, mas a vida dela pregava. Ela era sal e ela era luz. Então, queridos, nós temos essa segunda bênção. O cristão verdadeiro conhece a Deus. Ele não cai nas armadilhas do inferno. Está muito latente na sua alma, na sua mente, quem ele é. Como ele deve testemunhar, como ele deve viver. Os irmãos lá na igreja de Éfeso estavam uma mistura daquelas. E João chega e faz algo. Em todo o Novo Testamento existe um princípio. Toda vez que há desajuste na igreja, a igreja volta para duas bases. Primeiro, volta para uma teologia bíblica. Segundo, volta para uma vida de oração. Pode olhar todas as igrejas do Novo Testamento e dos 3 primeiros séculos. Procure ler bons escritos fora da Bíblia dos 3 primeiros séculos. Você vai achar essa característica. Toda vez que a igreja, ou algum crente, ou alguma família saía do propósito, da visão do Novo Testamento, eles eram chamados a reconhecer a Bíblia, a doutrina, a teologia bíblica e a uma vida de oração. Eu vou falar uma coisa para vocês, isso não mudou. Não mudou. E não é que eu vou ter que fazer por você, você tem que fazer por você. Volte para a Bíblia. Volte para uma vida de oração. Volte. Volte. Você não tem cultura de ler sua Bíblia na sua casa? Pelo amor de Deus, comece a ler sua Bíblia em casa. Eu me lembro que uma época lá na sede, os adolescentes fizeram um negócio que eu achei extraordinário. E eles eram muitos na época, e o líder deles reuniu eles lá e falou o seguinte, ó, esse ano nós vamos mudar de vida com Deus. Vamos! Aí, agora é o seguinte, cada um vai colocar uma pulseirinha, e é o seguinte, vai começar assim, sem leitura da Bíblia e sem uma oração, não tem café da manhã. Eu pensei, oxalá que todo crente fizesse isso. Porque todo crente gosta de comer, irmão, de manhã, meio-dia, de tarde, de noite. Pois eles fizeram. Enquanto não lia um texto da Bíblia e não faziam oração, não quebrava o jejum. Eu pergunto, logo, logo eles entrou no ritmo ou não? Claro, irmão. Você acha que ele não começou a levantar um pouquinho mais cedo, já para resolver o negócio cedo? Começaram. Foi um ano extremamente produtivo naquele ministério. Teve uma ideia que os levou de volta à palavra de Deus, que levou de volta às Escrituras e a uma vida de oração. Pastor, mas eu não dou conta de orar muito. Irmão, não estou falando isso. Comece com um pouquinho. E eu vou te falar uma coisa, você vai tomar gosto. E um dia que você não fizer, você vai sentir falta. Você vai se sentir vazio, assim, é estranho. O que é que vocês acham? Individualmente, faça isso. Falou, eu vou desafiar a mim mesmo. Você dá conta de ficar uma semana, um mês, sem tomar café, sem almoçar, sem jantar? E se você decidir fazer isso uma semana, o que é que vai acontecer? Ou você vai morrer ou vai parar no hospital.
Agora eu pergunto para você, e eu falo isso em amor, eu quero te fazer essa pergunta e quero que você pense com ela, com Deus. Por que que você consegue ficar um mês sem ler Bíblia, um ano sem ler Bíblia, semanas sem orar? Sendo que isso é o único alimento que alimenta a sua alma e o seu espírito. Eu pergunto, como é que você vai ter vida espiritual? Como é que você vai ficar vivo na fé? E ainda tem muita gente que cai numa velha armadilha. Sabe qual é a velha armadilha de Satanás? É que ele não te ataca no início do processo. Você fica sem ler Bíblia, sem orar, e ele vai ficando quietinho. Ele é esperto demais. E aí você cai naquela ilusão, Deus está se agradando de mim. Não, o carro não quebra, eu não perco o emprego, eu não estou doente, não, aquilo que o pastor está falando é besteira, eu posso ficar assim, orando uma vez por mês, lendo Bíblia uma vez por ano. Irmão, talvez você está me ouvindo e você está pensando assim, gente, o pastor Eudes não está bem da cabeça não. Crente que fica um mês sem orar, sem ler Bíblia, pois eu quero te dizer que eu conheço muitos. Conheço, infelizmente. Pastor, tem crente que nem Bíblia tem? Tem. Tem crente que eu nunca vi ele com a Bíblia. E a Bíblia é o único mapa que mostra o caminho dos céus. Como é que você vai chegar lá? Me fala. Eu não sei. Irmão, penso tanto que deve ser terrível você sair daqui hoje e ir para o Japão sem falar o mandarim que fala lá, japonês, não sei. E você olhar para uma pessoa, você está com fome e não saber pedir comida. Aí você tem alguém diante de você que tem tudo para resolver o teu problema, mas você não entende nada. É mais ou menos isso que acontece com um cristão que não conhece a Deus. Sabe por que os irmãos de Éfeso estavam caindo na armadilha do engano? Porque eles conheceram só os princípios do início da fé e pararam no tempo. Parou. A vida está boa, está legal, tal. Aí o diabo pegou e levantou mestres próximo deles e foi pondo o ensino, a heresia. E quem não tem discernimento engole tudo que ouve. Tudo que ouve. Tudo que ouve. Quando você acordar, se você come errado, o que acontece com você? Você adoece. Você é biologicamente o que você come. Se você se alimenta bem, a sua pele vai mostrar, seu cabelo vai mostrar, sua energia vai mostrar, a sua aparência vai mostrar. Se você se alimenta mal, a sua aparência vai, tudo em você vai mostrar. Inclusive o pezinho, né, que a gente arruma quando se alimenta mal. Vai mostrar rapidinho. Se alguém se alimenta da forma correta, ele vai mostrar na sua linguagem, nas suas atitudes, e aí vai. Eu vou fazer acho que eu já fiz umas 4 perguntas, eu vou fazer outra. Para que você é crente? Por que você é de uma igreja? Você aceitou a Jesus para quê? Se não foi para ir para o céu, que motivo? Para mim, todos os demais se tornam secundário, não tem sentido. Não, para mim, para o diabo não me atacar, ótimo. Para mim não adoecer, ótimo. Para mim ficar rico, ótimo. Agora, o que adianta ser crente a vida toda e ir para o inferno? Viver se arrastando pelas beiradas. Irmãos, quando a gente casa para valer, né? Para curtir mesmo, para estar junto, para dormir, tudo. Então, irmão, seja crente para valer. Sai de cima do muro. Porque Deus tem muitas bênçãos para nós. Se a gente fica em cima do muro, a gente perde as bênçãos. Então, garra para valer. Você vai congregar para valer. Você vai ler Bíblia para valer. Irmão, declara logo, eu sou crente mesmo. Todo emprego que eu trabalhei, a primeira coisa que eu fiz foi deixar claro, sou crente.
Porque não adianta, se você ficar em cima do muro, os caras vão querer que você beba, que você fume um baseado, vai querer contar piada indecente para você, e não adianta, você não vai agradar todo mundo. Eu trabalhei num prédio, eu era o crente. Eita, ali o crente. No final do ano fazia a cesta básica para dar para os funcionários. Quando chegava com a minha, eu falava, não, irmão, eu sei que você não vai beber, vou tirar aqui a cidra. Falei, leva mesmo, porque esse trem não vale nada. Se é para beber, bebe logo um trem que presta. Aquele trem é ruim demais. Mas no dia que manifestava demônio nos apartamentos, quem é que eles achavam? Eu e uma irmãzinha lá da Deus e Amor. E olha que nós entramos muito em apartamento, gente querendo... Não, eu entrei em apartamento com uma pessoa com um pé na janela e outro na cadeira. No 17º andar, para suicidar. A pessoa estava metade para dentro, metade para fora. Eu e essa mulher salvamos vidas lá. Pessoas possessas de quebrar o apartamento inteiro. Lá vai eu e a irmã. Então, irmão, muda de lado logo, porque vale a pena. Eu entrei lá, só era eu de crente, 7 funcionários. Fiquei 3 anos. Quando eu saí, os 7 eram crentes. Tem um preço, irmão, mas vale a pena. Sabe por quê? O diabo passa a te respeitar. Você não anda com medinho, não. Você não anda com as ideias. Ah, não pode passar debaixo da escada. Ah, tem que usar um folha de trevo. Irmão, tenha paciência com um negócio desse. Crente cheio de heresia, crente cheio de misticismo. Uai, tem dom, uai. Se eu levantar na segunda e ver um gato preto, a semana não presta. Está amarrado. Coitado do gato. Isso é racismo contra o gato. O bichinho nasceu daquela cor porque o pai e a mãe é daquela cor. Não tem culpa não. E João diz, pais, eu vos escrevo porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Irmão, eu não tenho dúvida da minha salvação, da minha fé. Eu sei para onde eu vou e com quem eu vou encontrar. Antigamente era comum, aqueles pastores mais fervorosos vinham e pregava e fazia apelo. Os crentes vinham na frente aceitar Jesus. Eu cansei de ver isso. Falei, meu Deus, esse povo não tem convicção da salvação deles, não. Porque se chamasse 10 vezes, eles queriam Jesus de novo. Falei, irmão, você pode querer Jesus todo dia, mas não precisa, você já aceitou. Leia na Bíblia, preste atenção. É comum as pessoas quererem batizar de novo. Como se o efeito do batismo fosse o conhecimento que tem. O efeito do batismo é o ato. Seja da minha obediência consciente ou dos pais conscientes que me levou ao batismo. Acabou, quer batizar? Não faz mal, mas não tem necessidade. Mas quer, a gente batiza. Somente se a piscina for bem fria. Então, querido, se teus pais ou teu discipulador te levou ao batismo, e você achava que estava pronta, ele estava pronto. Ele tinha uma visão do princípio. Seu batismo valeu. Pode ser em água mergulhada, não. Água mergulhada não, né? Pode ser por imersão ou por... Tem aquela aguinha na cabeça. O que vale é a fé. A fé. Se fosse assim, os irmãos africanos não valiam o batismo. Não tem água, tem região lá que não tem água. Um copo de água lá batiza 100 pessoas. O pastor não pode nem derramar, só molha a mão e encosta na cabeça. E os irmãos estão lá cheios do Espírito, convictos, salvos. A primeira bênção do cristão, diga, eu sou perdoado. Eu não aceito o inimigo me acusar mais não. Eu fui perdoado. Segundo, eu conheço o meu Deus, que é desde o princípio. Deus matou o animal em Gênesis 3, redimiu o casal, revestiu. O inferno respeitou eles ou não? Claro que respeitou. Por quê? Se Deus recebeu as orações de Adão e Eva após sair do jardim do Éden, o diabo também teve que respeitá-los. E eu te digo, você foi batizado em Jesus, você conhece Jesus, o diabo te respeita, você é nova criatura. Não tenha dúvida.
Esse é consolo para nós e para encerrar. Em terceiro, diga: o cristão tem a força vitoriosa sobre o inimigo. Jovens, eu vos escrevo, porque tendes vencido o maligno. A vitória dos crentes sobre o maligno é um fato consumado. A vitória dos cristãos sobre o maligno consiste de algumas coisas. Eles não vivem mais na prática do pecado, que é característica dos filhos do inferno. Aí você pensa que essa palavra é minha. Não, está lá em João 3,8. Jesus falou assim: olha, os que vivem em pecado é filho do maligno. Foi Jesus que falou, não é eu não. Porque, irmãos, o filho reproduz o DNA do pai, as características do pai. Filho de Deus quer santidade, vigiar, santificar. Os filhos do sujo não quer isso não. Por isso que é natural pecar para eles, é normal. Eles estão só reproduzindo o DNA da fonte que eles se alimentam, que eles vivem. Pô, mas o cristão pode pecar? O cristão pode pecar por acidente. Mas o cristão não pode sair de casa: hoje eu vou pecar, hoje eu vou pecar. Deixa eu ver qual é a melhor forma de cometer esse pecado. Deixa eu ver na internet. Não, crente não faz isso não. O crente é igual alguém que passa o sinaleiro em vermelho porque não viu. Alguma coisa distraiu ele, o celular, alguém falando. Eu já atravessei um sinaleiro numa avenida de 6 pistas, vermelho. Irmão, mas o que carro freou e buzinou e me xingou. Eu ganhei nome para batismo, se eu viver 1000 anos, tem nome para escolher ainda. E não foram bonitos. Porque tinha um caminhão atrás de mim com a carroceria muito alta, e o caminhão já passou no amarelo, e eu fui atrás. Avenida muito larga, todo mundo arrancou de cá e de cá. Meu Deus, saiu assim, parecia o Ayrton Senna. Rubinho Barrichello não, Ayrton Senna. Então, o cristão tem a força vitoriosa contra o maligno. Quem é que dá essa força? Alguém quer arriscar aí? Quem é que dá essa força? Quem é? Os anjos? O pastor? Jesus também. Mas quem é que está aqui no lugar de Jesus? O Espírito Santo. Jesus diz: enviarei um outro Consolador. O que significa a expressão um outro Consolador no grego? Um igualzinho, idêntico a mim. Era isso que Jesus estava falando. O que Jesus fez no ministério de 3 anos e meio acerca dos discípulos? De quem se aproximava dele? Protegeu, nutriu, supriu, curou, encorajou. Você pode se colocar de pé? Então João está consolando a igreja de Éfeso. Mas sabe qual é a nossa ideia de consolação? É passar melzinho. Consolação no aspecto teológico é mexer no que está errado, deixar muito evidente e mostrar que tem solução. E não é eu produzir a solução, não é eu fazer no seu lugar, é você tomar uma decisão. Isso é consolação. Por exemplo, qual é o conceito de felicidade no Novo Testamento? Você já parou para pensar? Qual é, pastor Eudes? Eu gostaria de saber qual é o conceito de felicidade no Novo Testamento. É saber que tudo que você faz é propósito de Deus, é vontade de Deus. Porque o nosso conceito de felicidade é um conceito que está baseado no bem-estar da alma e no bem-estar material. E esse não é o conceito do Novo Testamento. Porque você vai ver um apóstolo Pedro sendo crucificado de cabeça para baixo e feliz. Se o conceito dele de felicidade fosse o nosso, ele estaria espraguejando Deus. Que Deus ruim, que Deus miserável é esse que deixa eu morrer?
Minha almazinha está sendo aqui, levando porrada, minha carnezinha tão boa, só como peixe. Eu sou saudável. Agora eu pergunto, se o conceito dos 12 apóstolos, que 11 foram mártires, morreram martirizados, só João morreu de morte natural, se o conceito desses homens fosse o nosso conceito de felicidade, irmão, a igreja tinha acabado. Porque nós queremos desgastar, mas não quer de jeito nenhum. Não quer nada. Marca a oração 5 horas da manhã, vai aparecer 3 crentes aqui. Marca jejum. Irmão, quando a gente que é pastor, eu posso falar isso porque eu dirijo a igreja. Eu estou na posição que eu devo falar isso. Quando a gente fala isso, acha que eu quero jogar vocês para baixo? Eu estou tentando dizer, ei, acorda! Jesus está voltando. Ele está voltando. Voltou para muita gente nesses dias. Irmão, nós não sabemos se vamos sair do serviço, chegar no trabalho, sair de casa, voltar, chegar no trabalho. Para a nossa vida espiritual não está pronta, pelo amor de Deus, não amanheça o único dia que você não esteja salvo, desenvolvendo a sua salvação. Não, o que a palavra diz? Não se ponha o sol sobre a sua ira. Não dorme com problema, resolve. Porque o Senhor breve, mas tudo mostra que o Senhor virá. Ele está para vir. E a gente precisa ser achado como as virgens prudentes, com as vestes prontas, com azeite na lamparina e azeite na vasilha. Diga, azeite na lamparina. É um espírito cheio de Deus. Azeite na vasilha. É o azeite na alma, no corpo, no comportamento, na vida visível. Lamparina, segundo Hebreus, lâmpada, fala do espírito humano. A vasilha é tudo que compõe o nosso externo, a nossa vida ao nosso redor. Eu e você precisamos ter azeite que as pessoas percebam. Percebam. Jesus disse para Tomé, Tomé, tu é um cara muito bom de umas varadas. Tu anda comigo 3 anos e meio e tu não é crente. Já imaginou, irmão, um homem adulto ouvir um negócio desse? Do seu mestre? Tomé, sejas crente e não incrédulo. Irmão, nós é que arrumamos um monte de palavra para substituir a verdade. Não, Ari, seja mais gospel. Não, Ari, seja mais santo. Irmão, com Jesus não tem meias palavras. Ou você é crente ou você é incrédulo. E engraçado que a Bíblia nunca chama quem não é crente de incrédulo. Sabe quem que a Bíblia chama de incrédulo? Aqueles que tiveram a oportunidade de conhecer, que conviveram com a igreja ou convive e não se converte. Olha aqui, quando a Bíblia se dirige a quem não conhece Deus, se dirige como seres naturais, que não tiveram o privilégio de conhecer. Mas eu e você, ou é crente ou é incrédulo. Os textos do Novo Testamento, quando usa para crente ou incrédulo, é para gente que já conhece. Que você seja encontrado como João. Tudo que João escreve, a vida dele com o Senhor é uma vida de crédito. O que é ter crédito em Deus? É ser achado em Deus. Não é que Deus é um banco e eu fiz coisas e agora eu tenho crédito, eu passo o cartão. Não. Diga, o cartão do meu crédito é eu nele. Diga, é o Emanuel. Não o Deus conosco, mas o Deus em nós. Porque quando a gente começa a jornada da fé, Ele é Emanuel conosco, Deus conosco. Mas à medida que a gente vai amadurecendo, é nós nele, é Ele mergulhado. Os dois viram um.
Irmãos, o tratamento de dente está tão moderno, que se você pegar um dente que foi restaurado e um natural, você não sabe qual foi. E isso é uma bela ilustração. Eu tenho que olhar para o Ari, de 10 anos atrás e hoje, ele ter evoluído em Deus ao ponto de eu não conseguir discernir nada do que ele era. O Ari é um em Deus. Ele e Deus é um. E servir a Deus assim vale muito a pena. Saia daqui hoje com uma decisão. Chega de ser esse tipo de crente. Eu vou tomar uma atitude. Irmãos, se você tem dificuldade de ler a Bíblia, vou te dar um conselho. Todo dia faça essa oração. Pega a sua Bíblia, abraça ela e faz uma oração dizendo: Espírito Santo, me faz amar a Bíblia. Espírito Santo, me ajuda a amar a Bíblia, entender a Bíblia. Porque quanto mais você orar assim, mais você vai amar o Pai, vai amar o Filho e vai amar o Espírito Santo. Eu já vou encerrar, que o horário acabou. Um certo homem muito rico, me ouça com atenção isso, um homem muito rico, tinha um único filho e era viúvo, não tinha nenhum herdeiro e ele era um milionário, tinha muitas obras de arte, tinha muitas peças raras no seu castelo, e durante toda a vida, um mordomo cuidou da casa dele, da esposa que veio falecer e do filho, e antes de morrer, ele contratou um pintor comum e pintou um quadro do filho. Quadro simples, pintou o quadro do filho. E esse homem veio a falecer. E ficou então, o filho veio a falecer também. Ficou só a riqueza e o mordomo. E no testamento ele mandou fazer um leilão de tudo. Então o advogado, o leiloeiro, todo mundo queria aquelas peças, os quadros, as coisas raras. Então a sala ficou lotada. Todo mundo queria comprar algo daquele leilão. E aí o cara do leilão falou: então agora vamos começar. Uau, vai começar. Eu quero aquilo, eu quero aquilo. E apresentou todas aquelas peças. E aí o cara do leilão falou: o leilão tem uma norma. Primeiro tem que ser arrematado o quadro do filho do dono. Alguém levantou o quadro lá. E aí começou o lance. Eu não lembro quanto que é. Vamos imaginar. R$1.000. Quem dá mais? Blá, blá, blá. Ninguém quis dar nada. Nem fizeram o lance. O mordomo não sabia de nada. Estava só obedecendo. Olhou e falou: mas como ousam desprezar o quadro do filho do meu senhor? E ele ficou extremamente chateado. Com pouco que ele tinha, falou: eu vou comprar o quadro. Quando ele pegou o quadro na mão, foi chamado em cima. O cara do leilão bateu o martelo. Tá, o leilão acabou. E todo mundo: mas como? Porque tem aqui uma regra no inventário: quem rematar o quadro do meu filho leva tudo que eu tenho. Isso tem uma verdade bíblica. Irmãos, nós podemos desejar cura, dons, milagres, até ir para o céu, mas se você não amar o Filho de Deus, você não vai levar nada. O que Deus quer é que você ame o Filho. E o quadro do Filho é simples. É um quadro manchado de sangue. É um quadro de uma cruz rústica de madeira, de humilhação. Mas é o quadro que pode te dar tudo até a eternidade. Então compre o quadro do Filho de Deus, ame o Filho de Deus,
não desonra o sangue de Jesus, não desonra o preço que Ele pagou. Não envergonhe o preço que Deus deu por você. Ele deu o único filho. Você é precioso para Deus. Pedro na sua carta diz: fostes comprado com preço de sangue, sangue inocente, sangue do único Filho de Deus. Eu não vou chamar ninguém nessa noite aqui na frente para reconciliar, mas eu quero que você, no seu coração, na sua cadeira, tome uma decisão nessa noite. Eu quero ser crente de verdade. Eu quero entregar minha vida para Deus. E eu te digo, irmão, Deus é igual aquele homem, o pai do menino que tinha um quadro. Ele tem riquezas para nós, Ele tem bênçãos para nós, Ele tem eternidade, Ele tem paz de espírito, Ele quer cuidar da nossa alma, das nossas dores. Mas só tem um meio dele cuidar. Ele só cuida através do Filho do Senhor Jesus. Então nesta noite é uma noite de reconciliação. É uma noite de você olhar para o quadro simples, mas você dizer: eu preciso honrar esse quadro. Eu preciso comprar esse quadro com a minha atitude de mudança, com a minha atitude de arrependimento, com minha atitude de ser crente melhor, de ser uma testemunha para esse mundo perdido, esse mundo vazio. Então nesta noite eu vou orar, você vai orar, e eu penso que não tem como fazer outra oração diante dessa mensagem, a não ser uma oração de arrependimento, de renovação de aliança com Deus. Não importa se você tem 50 anos de crente, isso é para mim e para você. Pai, no nome de Jesus, eu quero mudanças mais profundas na minha vida. Eu quero voltar ao primeiro amor. Senhor, eu quero apaixonar-se mais profundamente pela Bíblia. Deus, eu oro por mim, pela minha casa, e eu oro com cada filho que está aqui, com os que estão em casa. É privilégio nosso o Senhor nos despertar, o Senhor trazer uma palavra ao nosso espírito, semelhante como essa, Pai. Nesta noite recebe a oração de cada filho, de cada filha, de arrependimento, de conserto, de aliança, meu Deus. Que possamos, Pai, amar o quadro do Teu Filho Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Não saia nesta noite desse lugar com dúvida da sua salvação. Não saia daqui com medo, ansioso, preocupado. O sangue de Jesus te perdoa. O Senhor te aceita no concerto da nova aliança nesta noite.